Olá, tudo bem com você? O Notícias do Bem de hoje começa mostrando o programa da Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB, chamado Luz na Amazônia. O projeto tem o intuito de distribuir exemplares da Bíblia na região norte do país. Confira. Foi por meio de um apelo das igrejas da região norte do país para levar a Bíblia às comunidades ribeirinhas que a Sociedade Bíblica do Brasil iniciou em 1962 o programa Luz na Amazônia. Com um pequeno barco, missionários, pastores e líderes visitavam as comunidades para distribuir a Bíblia e, com o passar dos anos, o programa passou a atender também outras necessidades das populações, como atendimento social e espiritual às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. Naquele tempo, um pastor da Sociedade Bíblica do Brasil visitou Belém do Pará, e aí lá em Belém os pastores foram desafiados com a pergunta: o que a Sociedade Bíblica poderia fazer para ajudar vocês a distribuírem a Bíblia? E a resposta dos pastores foi o seguinte: olha, aqui nós precisamos de um barco. É pelo seguinte, os rios são nossas estradas, aqui não tem estradas, e para alcançar as pessoas é preciso ter um barco. Essa foi a primeira ideia, de ter um barco lá para a distribuição da Bíblia. E assim surgiu Luz na Amazônia. Depois desse primeiro barco, Luz na Amazônia 1, foram construídos mais 2 barcos. O 1 era de madeira, nem existe mais, e o Luz na Amazônia 2, ele foi feita a arrecadação de fundos no Brasil e outras sociedades bíblicas ajudaram, e agora nós temos 2 barcos lá, o Luz da Amazônia 2 e o 3. O 2 anda por toda aquela bacia amazônica, por toda é um pouco de exagero, porque é muito grande. A distância entre Belém do Pará e Manaus, por exemplo, é a mesma distância que de São Paulo até Buenos Aires, imagina. E aí você só alcançou a metade da Amazônia. Tem mais um tanto para você chegar até o Peru, Colômbia e assim por diante. Então ele anda por aquela região, levando a palavra de Deus de Belém até Manaus e todas as regiões intermediárias. Hoje as viagens são feitas periodicamente no barco Luz na Amazônia, para alcançar preferencialmente comunidades mais isoladas, distantes dos centros urbanos e que carecem de serviços médicos e socioassistenciais. Além deste barco, a SBB também atua com o Barco da Bíblia, uma livraria flutuante que agrega também uma exposição histórica do livro sagrado. Levando a Bíblia, você leva a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem a capacidade de modificar o coração e a mente do ser humano. Então vai mudando a mentalidade, vai mudando o coração das pessoas e alcançando elas com o amor de Deus em Cristo Jesus. Esse é o valor espiritual. Quando você alcança as pessoas com a palavra de Deus, você transforma, além das pessoas, você transforma a família daquelas pessoas, porque tem alguém dali para adiante que começa a confiar em Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Você transforma a família, e transformando a família, você alcança a igreja e você alcança toda a sociedade. Esse é o grande valor espiritual e ele é perceptível. Hoje, quando se viaja pelos rios, tudo que é lugar se vê muitas igrejas que foram começadas com o ministério do Luz Amazônia. Mas tem um outro lado do trabalho que às vezes não é tão perceptível. Muda-se também a natureza social daquelas comunidades que são alcançadas. Como assim? É que quando nós temos o convênio, por exemplo, com a universidade. Na universidade vão médicos da faculdade de medicina, vão advogados da faculdade de direito, vão pessoas do serviço social dessas faculdades e levam o benefício para essa comunidade. Levamos também conosco pesquisadores, muito conhecimento já foi construído a partir do Luz da Amazônia. Para celebrar os 60 anos de impacto bíblico e social deste programa, a SBB promove um culto de ação de graças, mobilização social na comunidade Furo do Nazário, em Barcarena, no Pará. 60 anos é um marco, são poucos os programas sociais que têm tanta longevidade aqui no nosso país, é um marco.
Isso nos deixa cheio de alegria. Gratidão, acima de tudo, a Deus. Vocês imaginem quanto custa manter um barco. Manter a tripulação, não são barcos pequenos, são barcos grandes. Manter a tripulação, ter o óleo diesel para os motores, ter a manutenção para poder viajar com segurança, ter todos os equipamentos para a navegação, ter pessoas especializadas, tudo isso é um custo muito alto, dedicado a uma missão. Foi possível completar 60 anos mantendo esses custos. E aí a gente vê um outro benefício. Graças a Deus temos muitos doadores. Precisamos mais, mas temos muitos doadores. Pessoas que reconhecem esse trabalho e dizem, puxa, vale a pena contribuir. E nós conseguimos completar 60 anos ajudando aquelas comunidades. Então, gratidão a Deus, gratidão aos doadores, gratidão aos voluntários, pessoas que deixam suas casas durante um tempo para ir ali se dedicar no trabalho de amor ao próximo. Essa gratidão é o grande sentimento que nós temos. É um programa que desperta a generosidade das pessoas. Por isso a gente celebra com muito gosto os 60 anos do Luz na Amazônia. Muito bacana, né? Confira agora os outros destaques do programa desta sexta-feira, dia 14 de outubro. Comercialização de carne moída terá novas regras. Museu do Amanhã abre exposição sobre o coração. Pais contam com nova versão dos guias sobre internet segura para os filhos. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. Olá, o Notícias do Bem está no ar e obrigada a você aí que está conosco, curtindo toda a programação da IPP TV. Você sabe, né? A IPP TV é a sua TV missionária. E nós temos hoje a nossa primeira entrevistada e nós vamos falar sobre doação de órgãos e tecidos, que consiste na espontânea vontade em doar, né? Sem nenhum tipo de lucro de alguma parte do corpo, com o objetivo de ajudar outra pessoa que sofre com determinado problema de saúde e necessita de um transplante. A doação de órgãos pode ocorrer tanto em vida quanto após a morte de um indivíduo, a depender do órgão que será doado. A informação é importante na hora de se decidir doar. E quem está ao vivo no Notícias do Bem para falar com a gente sobre esse assunto é a cirurgiã Márcia Lúcia Zanotelli. Muito bom dia, doutora Márcia, muito obrigada por sua participação aqui conosco. Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu sou cirurgiã do grupo de transplante hepático da Santa Casa de Porto Alegre, trabalho com transplante de fígado, transplante de rim, transplante de pâncreas, desde o início dos programas, final da década de 80, início dos anos 90, e a questão da doação de órgãos, ela tem sido sempre um tema de extrema importância, uma vez que determinados órgãos, mesmo que possam ter transplantes intervivos, que foi aqui mencionado inicialmente, a doação de doador falecido é a que determina o número de transplantes realmente curativos. Tem órgãos que são vitais, não tem como haver uma doação em vida, por exemplo, de coração. Embora possa ter doador vivo de rim, doador vivo de pulmão, uma porção, um doador vivo de fígado, a grande maioria dos pacientes que esperam na lista de transplantes precisam de um doador falecido. E este doador, ele feita, esta doação, como se diz, é um ato de amor, é um ato de entrega da família, uma vez que não existe nenhuma compensação financeira em relação a isto. A compensação é o benefício coletivo. Quando nós temos pacientes que morrem em lista de espera, aguardando por um órgão, e o conceito de morte cerebral ele já está definido desde a década de 60, nós temos uma definição clara do que é a morte encefálica, o que é a morte cerebral. Os outros órgãos que são considerados vitais, eles são mantidos apenas por aparelhos, que por um período determinado e que vai ser
mesmo com o uso de aparelhos, vai ser finito. Então, a morte cerebral é a definição médica da morte, independentemente das questões emocionais e conceituais que possam ter. Isso não se refere a questões religiosas, não se define nada em relação a quais são os conceitos que as pessoas têm e a sua religiosidade relacionada ao evento morte. Mas do ponto de vista médico da ciência, quando falta fluxo, quando falta atividade cerebral e os outros órgãos que são vitais vão parar de funcionar, a não ser que sejam mantidos por aparelhos, esses aparelhos por um tempo determinado, este paciente está morto. Nessa situação em que a tecnologia permite, então, que os órgãos fiquem ainda em funcionamento, mesmo estando com morte cerebral, e efetivamente morte, e nestes, digamos, 24, 36, no máximo 72 horas, que pode sim ocorrer, então, um processo de doação de órgãos, onde é feito, então, o diagnóstico por uma equipe médica, tem que ser pelo menos 2 médicos, eles têm que ter da especialidade neurologia ou intensivismo, ou trabalhar em emergência. Estes exames clínicos são feitos com pelo menos 1 hora de intervalo, em 2 momentos distintos, e além disso, tem ainda exame complementar, que vai ser uma angiotomografia, um potencial evocado, um eletroencefalograma, uma cintilografia encefálica, quer dizer, existe a confirmação clínica e após uma confirmação por exames ainda complementares. Não há como ter erro diagnóstico. A tecnologia de hoje nos define com muita clareza que o paciente tem morte cerebral e, portanto, ele está morto ainda com uma situação de viabilidade de órgãos mantidos por aparelhos. Eu sei que desta forma parece um pouco duro de se falar, mas é neste momento, exatamente neste momento, que a generosidade, que a grandiosidade das pessoas, que o benefício coletivo, e isso se fala em relação aos múltiplos órgãos que podem ser usados, podendo beneficiar receptores, pessoas que têm a possibilidade de aumentar o seu tempo de sobrevida, porque irão morrer se não forem transplantados órgãos vitais, como coração, pulmão, fígado. Uhum. E, doutora Maria, nesse caso, né, a gente sabe que a doação de órgãos ainda é um assunto polêmico, né? É um assunto onde as pessoas às vezes não querem falar, mas nós decidimos trazer isso hoje aqui no Notícias do Bem, e justamente com a senhora, que é uma especialista, né, em transplantes, nós sabemos do seu trabalho, né, tão respaldado, tão respeitado, né, com relação a este assunto, né? E por que ainda é tão polêmico a doação, né? É tão polêmica a doação de órgãos? Eu acho que tem vários fatores. Um deles é que, de fato, quando se fala em doação de órgãos, o meu pensamento é em relação à vida que isto vai trazer na medida em que este órgão, de uma pessoa que faleceu, ele vai ser inviabilizado, seja por qual a crença, qual a forma de luto que vai ser feito. Então, eu vejo a vida. No entanto, as pessoas, elas têm que encarar, quando falam em doação de órgãos e em doador falecido, a questão da morte, da nossa finitude. Mas isso faz parte da nossa humanidade. Então, mesmo que seja um assunto difícil, mesmo que seja uma coisa que nós não gostaríamos de falar, ele faz parte da nossa humanidade. Outras questões, eu acho, além da negativa familiar, que se tem alta no Brasil, em torno de 40%, com a recusa das famílias em doar, talvez não tenha tanto a ver com a generosidade, mas talvez com a falta de informação, e eu acho que um tanto quanto é a nossa estrutura em termos de instituições e Estado, política de Estado, no sentido de amparo a essas famílias e até mesmo o acolhimento dos pacientes como um todo no sistema público, que nós sabemos que sempre teve dificuldades, tanto a assistência em emergência como em unidade de terapia intensiva, e essa deficiência ela se expressou maior no período de pandemia, onde nós vimos que, de fato, nós temos um sistema público que ele é abrangente, mas que ele é restritivo. Isso não é só
no nosso país. De qualquer forma, este acolhimento e essa questão institucional e estatal, ela deve sim ser melhorada no Brasil, mesmo que nós sejamos hoje o país que em número de transplantes seja o segundo do mundo, nós ainda temos proporcionalmente, por milhão de habitantes, uma demanda muito menor do que a nossa necessidade de transplantes e uma perda muito grande de órgãos, seja porque há um atraso no atendimento e no diagnóstico desses pacientes, muitas vezes inviabilizando que se seja utilizado esses órgãos. Por outro lado, também existe uma pressão da família no sentido de querer resolver as questões burocráticas e de enterro e da maneira como cada um dentro da sua religião prepara o luto, como se a morte ela tivesse que ser afastada de uma forma rápida. E não tem como a gente acelerar um processo que demanda de questões legais, no sentido de avaliação e ter a certeza do diagnóstico e também de exames complementares e outros exames que são feitos para ver a viabilidade desses órgãos. Então, eu acho que é multifatorial, uma dificuldade de falar sobre o assunto morte, uma perda, vamos dizer assim, de tempo, no sentido de que tem um diagnóstico e a família imediatamente já quer resolver essas questões, porque parece que a morte é uma coisa que é muito pesada, então a família já quer proceder com o enterro, com o velório, e às vezes nós temos que ter um tempo para realizar exames, e também, eu diria, a falta de uma agilidade e até mesmo de um acolhimento melhor desses pacientes, desses familiares no sistema de saúde e também, eu acho que no sistema público como um todo, de todas as patologias que demandam uma rapidez e talvez uma agilidade maior de informações. Mas eu acho que através da mídia que a gente também consegue transmitir isso para as famílias. Justamente, doutora Maria, e por isso nós trouxemos esse assunto, né, em pauta aqui hoje, tão importante, né, e da forma como a senhora trouxe para a gente, tão ilustrativo, com bastante detalhes. No caso da pessoa que se interessa em doar os órgãos, ela precisa deixar algo por escrito, ela precisa registrar isso, às vezes, na carteira de identidade, é preciso que tenha algo oficial, apenas ela declarando isso para a família já é o suficiente? No Brasil, nós não gostamos dessas coisas que sejam pré-definidas. Então, alguns países têm a doação compulsória. Isso significa, quando tem morte encefálica, necessariamente já vai ser doador de órgãos. No Brasil, essa doação ela é voluntária. Em geral, a família respeita a vontade da pessoa que, em vida, diz que gostaria de ser doador de órgãos. Mas, independentemente dessa expressão da vontade que a pessoa manifestou aos seus entes queridos, o que se leva em conta é aquilo que a família decidir no momento. Existem situações em que a pessoa que morreu falou em vida que queria ser doador e a família, às vezes, não quer aguardar um tempo necessário. Existem situações em que não houve essa conversa e a família, por si, doa. Então, na verdade, o que vale é a vontade da família no momento em que o evento ocorre. E é evidente que, na maioria das vezes, entende-se que vai se cumprir o desejo da pessoa quando se falou da vontade de doar em vida. Certo. Doutora Maria, muitíssimo obrigada por sua participação. Pedimos desculpas aí pelos minutinhos de atraso aqui, pelas questões internas nossa aqui da TV. Com certeza é a primeira a primeira participação de muitas aqui conosco e gostaria que a senhora deixasse os seus contatos, por favor. Sim, nós temos o grupo de transplante da Santa Casa, txhepático@santacasa.br, o nosso site também do grupo de transplante hepático, e essas questões todas que vocês quiserem fazer algum contato, por gentileza, sintam-se à vontade, é um prazer e agradeço o convite da IPP TV e é um assunto realmente que demanda o envolvimento de toda a sociedade brasileira. Bom dia para vocês e muito obrigada. Muito obrigada, um ótimo dia e bom final de semana. Realmente.
Obrigada. Muito bem. Falamos então sobre doação de órgãos, um ato tão importante, né, em nossos dias e também um ato de amor com o próximo que tanto necessita. Bom, e nós seguimos aqui de notícia. A venda de carne moída por frigoríficos terá novas regras a partir de 1º de novembro. De acordo com a portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a medida é direcionada para estabelecimentos e indústrias produtores de carne moída que sejam registrados junto ao Serviço de Inspeção Federal e ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Segundo a pasta, a medida tem o objetivo de modernizar processos produtivos e procedimentos industriais. O novo regulamento visa garantir a segurança dos produtos, além de dar mais transparência aos consumidores. Os estabelecimentos terão prazo de 1 ano para se adequar às condições previstas na portaria. A medida não se aplica aos supermercados e açougues que vendem direto ao consumidor. A exposição sobre o coração, Pulso da Vida, realizada pelo Museu do Amanhã, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, apresenta o coração como máquina de viver e sentir. E a repórter Júlia de Lima traz mais informações ao vivo para a gente. Olá, Júlia! Olá, Dani, boa tarde a você, boa tarde a todos. É isso mesmo, a exposição já está valendo. Distribuída entre as áreas Coração, Bem Viver e Sentir Junto, a mostra oferece uma série de informações sobre o órgão vital, além de experiências imersivas. Entre os temas abordados estarão a importância da saúde do coração, sua relação com a qualidade de vida, o impacto da desigualdade social nas doenças cardiovasculares e a relação entre saúde mental e física. E lógico, tudo que pode ser feito para garantir uma vida melhor. A primeira sessão abordará os aspectos referentes ao interior do corpo humano, com foco principal na estrutura do coração, seu funcionamento e condições que podem acometê-lo. Segundo os organizadores, a área Bem Viver evidenciará os aspectos sociais, comportamentais, econômicos, étnico-raciais e ambientais que contribuem para as escolhas individuais e que expõem a complexidade de obter uma qualidade de vida dentro da construção da nossa sociedade atual. Já a última sessão traduzirá com intervenção audiovisual de poesia e dança a sensação do que é estar vivo, estar presente no mundo, sentir alegrias, dores e compartilhar cada vivência. Então, quem se interessar, só ir nessa exposição, ela vai estar disponível. E volto com você, Dani. O museu é maravilhoso, gente, vale a visita, vale cada centavo que você paga para entrar ali e vale muito a pena também conhecer essa nova exposição que o museu tem. Muito obrigada, Ju, um ótimo final de semana para você. Para nós todos, tchau, tchau. Muito bem, e agora é o momento Ezion. É a hora de mais uma dica. Dessa vez você vai conhecer o estudo panorâmico e cronológico da Bíblia. Confira. Um estudo panorâmico e cronológico do presbítero emérito Gerson Lopes Fonteles traz uma visão completa de cada livro das Escrituras. A obra apresenta a época em que ele foi escrito, a autoria, motivo e linguagem central do livro. Além de curiosidades sobre a geografia bíblica, as principais cenas históricas contidas nele e notações conclusivas sobre a mensagem central. O estudo lançado pela editora Ezion também inclui os livros apócrifos introduzidos na Bíblia Católica pelo Concílio de Trento e que não são integrantes do cânon. Diferente da Bíblia comum, esse livro está organizado cronologicamente para facilitar o melhor entendimento dos fatos narrados, permitindo ao leitor mais fácil compreensão dos planos de Deus e das ações do Espírito Santo, que inspiram todos os autores bíblicos. Como consequência, o leitor é conduzido à construção ou aumento da fé em Deus e seu Filho, Jesus Cristo. Compre já o seu pelo site editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Muito bem, e você pode conferir também muito mais da literatura cristã reformada no site também da Ezion, ezion.com.br.
editoraesion.com.br. Você pode acessar lá todas as informações, novidades e lançamentos da editora. Aqui você sabe, né? A editora Esion também é sua editora missionária. E agora nós vamos com ela, Raquel dos Santos, que vai falar para a gente a previsão do tempo. Olá, Raquel. Olá, Dani, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde para você que está ligado aqui no Notícias do Bem. Estou com um dia abafado por aqui, mas vem chuva, viu, Dani? O sol até apareceu por aqui hoje, né, Kel? Tá um tempo abafado, mas tem previsão de chuva. A frente fria começa a se afastar. A gente vai ter um sábado, o sol até aparece durante o fim de semana, mas tem previsão de chuva também. Então vamos conferir. Sul e sudeste. Vamos lá. Vamos lá. A frente fria se afasta e o avanço de uma massa de ar seco deixa o tempo abafado na região sudeste nesse fim de semana. Tem possibilidade de garoa e chuva isolada em alguns momentos. Já no sul, as temperaturas seguem amenas e a circulação dos ventos úmidos favorece as condições para chuva, podendo ocorrer com forte intensidade. Aqui em São Paulo vai ter dia nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar pela manhã e à noite. As temperaturas variam entre 16 e 22 graus. Já em Vitória, no Espírito Santo, vai ter sol com algumas nuvens pela manhã, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 20 e máxima de 26 graus. Em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, vai ter dia com nebulosidade e possibilidade de chuva a qualquer hora. Mínima de 13 e máxima de 20 graus. A gente vê que a chuva já começou, as temperaturas já começaram a baixar, né? Porque em relação a ontem, né, tava bem mais elevado. Mas tá bom também, né, Kel? Tendo chuva, a gente agradece, é certeza de que a água vai chegar na nossa torneira, no nosso chuveiro, né? E não vamos ter racionamento de água, o que é muito importante também, né? Vamos para as interações? Vamos, Dani. A Aparecida Parra está dando boa tarde pra gente e ela está dizendo que em São Bernardo esfriou bastante, está nublado. Bom fim de semana para vocês. Obrigada, Aparecida. Um ótimo final de semana para você também. E fique sempre ligadinha aqui com a gente, né? Isso aí. A Marli Batista também está dando boa tarde pra gente e ela está dizendo que em Itajubá, Minas Gerais, está muito calor. Olha só, Itajubá, terra também da Universidade Federal de Itajubá. Muito bem, obrigada aí por sua participação e mande sempre, né, notícias de como está a temperatura por aí. Sempre bem-vinda. E a Delva também está cumprimentando a gente, lá de Uruará, no Pará. A Clara Sueli fez um comentário aqui sobre a entrevista interessante. Ela disse que perdeu um irmão, tinha o doador, mas não tinha o leito. Ficou 3 anos em Recife. O irmão deve ter tido o órgão, mas não tinha como ficar, porque talvez não tinha Questão da espaço logística, né? no hospital, A né? entrevistada comentou. Nossa, nós sentimos muito por isso, mas nós quisemos trazer essa abordagem, né, esse assunto aqui, justamente para a gente poder despertar a consciência, né? Consideramos que isso é utilidade pública e com certeza a gente pensar sobre esse assunto, né, é muito importante. E, né, que Deus possa abençoar você e também a Delva, né? Obrigada pela participação aí, Delva. Interessante, né, Dani? Que é uma questão importante para a conscientização das pessoas, mas também precisa aí do poder público olhar para essa causa, né? Toda essa estrutura, né, é importante, sim, e a família, né, também se conscientizar, ter a informação, se preparar também, para que possa ajudar uma outra pessoa que, às vezes, anos, né, a pessoa fica esperando um pulmão, né, um fígado para ser transplantado, né, muito importante. Isso aí. E o Otoniel Castro também está dando boa tarde pra gente, lá de Olinda. Ele está dizendo que está com muito sol, bom para uma praia. Maravilha, Deus nos dá para desfrutar. Que delícia, e desfrute mesmo, aproveite o sol por aí, Otoniel. E a Delva está contando que lá em Uruará o tempo está abafado. Ela, Raquel, tem chuva boa para nós, Delva? A gente espera que sim, né? De Pra repente aí amenizar. a alta umidade com o calor, quem sabe vem uma chuvinha isolada por aí. Acaba gerando, né? Isso. São fatores que realmente favorecem para que a chuva venha. A gente torça que ela chegue até você aí também, Delva. Isso, Delva. E já eu retorno, ainda dá tempo de você contar pra gente como é que tá o tempo aí na sua região, o que você vai fazer no seu fim de semana, se vai viajar, para onde que você quer a previsão do tempo. Isso mesmo, participe conosco e já a Kel tá de volta aqui. Isso aí, até mais. Até. E agora é hora da coluna, né, nossa, dos
pelos campos JMP com o reverendo Mariano Alves Júnior. Hoje ele nos leva para conhecer a jornada missionária em Jaguaribara, interior do Ceará. A visita à congregação presbiteriana de Jaguaribara, no Ceará, é um trabalho de plantação de igreja do presbitério do mesmo estado. A Junta Missionária Presbiteriana aprovou a parceria no projeto 105 Brasil, visando a organização da congregação em igreja para que seja realizada o mais breve possível. A Igreja Presbiteriana Ebenezer de Russas, no Ceará, será a igreja parceira. O reverendo Mariano Alves Júnior esteve visitando a congregação, a família missionária e pregou no culto de gratidão. Mas quando alguém procura tirar sua própria vida ou entra muitas vezes em depressão, desiste, perde a alegria de viver, é porque de fato ela perdeu o rumo. Todos nós fomos criados com um propósito muito claro. O missionário local é o reverendo Eudes Lima. E aí, gente abençoada da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pastor Ival Cadamon, aqui, nós aqui no sertão de Jaguaribara, Igreja Presbiteriana de Jaguaribara, coração agradecido pastor Mariano, esse conselho da Junta de Missão de Pinheiro, nesse projeto, nessa parceria audaciosa e generosa com o projeto 100 mais 5, olha só, já tem uma parceria, agora vamos avançando na parceria, glória a Deus. Deus abençoe vocês mais e mais com essa generosidade de vocês, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada, gente, obrigada. Graças e paz, irmãos, sou o reverendo Elias, pastor titular da IPP Ebenezer de Russas, no Ceará, e agora formamos uma parceria com Jaguaribara, através da IPP Pinheiros, juntamente com o reverendo Eudes. E vamos cumprir tudo que for de acordo com a vontade de Deus para que esta comunidade ela se torne igreja nos próximos 2 anos. Um abraço a todos, obrigado à Igreja Presbiteriana de Pinheiros pelo apoio e pela parceria. Obrigado a todos, um abraço. Olá, irmãos, graça e paz, só coisa boa da parte de nosso Deus na sua vida. Estamos aqui no Ceará, esse ventinho gostoso do sertão, em Jaguaribara, Ceará, a primeira cidade planejada do Ceará. Aqui está sendo plantada a Igreja Presbiteriana, família Lima, pastor Eudes Lima está aqui liderando esse projeto desde o seu início. Precisamos de suas orações. Será também um projeto 105 Brasil, parceria com a Junta Missionária de Pinheiros. A construção está aqui ao fundo, vocês podem acompanhar aí, olha que coisa linda, bem iluminada, até iluminada demais, né? Mas a cidade é iluminada, é planejada, é linda, está no Alto Sertão, mas é uma cidade planejada, vale a pena você conhecer. Esteja orando por essa família missionária, esteja orando por esse projeto, para mais uma igreja organizada no estado do Ceará. Juntos, pela expansão missionária no Brasil e no mundo, projeto 105 Brasil. Tchau, tchau! Excelente, que trabalho maravilhoso, não é mesmo? E como é bom a gente ver a expansão do reino chegando em todos os estados aí do Brasil e também pelo mundo. Parabéns a todos os envolvidos nessa missão maravilhosa. E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço. Na Finger, seu projeto é personalizado de verdade. A tecnologia exclusiva e a precisão alemã garantem customização única. Confira mais detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar.
Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. É lindo, né? Todo o material, toda a proposta da Finger, né? Então, você que está aí, se interessou, está precisando aí fazer essa mudança aí no seu espaço, pode contar com um time de especialistas da Finger e solicite o seu orçamento. Acesse fingermorumbi.com.br ou o Instagram, @fingermorumbi e saiba mais. O WhatsApp é 11 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em imóveis planejados. E depois do intervalo, você vai conferir aqui conosco no Notícias do Bem. Parceiros da Junta Missionária de Pinheiros e líderes de missões de todo o país marcaram presença na Segunda-feira Nacional de Missões. E ainda, a violência contra o idoso é uma questão social global que afeta a saúde e os direitos humanos de milhões de idosos em todo o mundo e merece a atenção da comunidade nacional e internacional. O objetivo da valorização é dar visibilidade à sociedade sobre as diversas formas de violência contra a população idosa em todo o mundo e, ao mesmo tempo, sensibilizar para o enfrentamento dessa questão tão importante. E quem vai participar do Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a geriatra e também vice-presidente do Centro Internacional de apoio ao idoso, que é Carla Giacomin. E você continue participando conosco, hein? Mande a sua mensagem para cá, a sua pergunta. O que você está achando? Você tem alguma pergunta também para a doutora Carla? Participe aqui conosco, fale também do tempo, como está aí onde você, na cidade que você está. Mande para a gente e a gente volta já já. Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP-TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP-TV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPP-TV, a sua TV missionária. Olá, estamos de volta. E aqui você sabe, né? O Notícias do Bem de segunda a sexta-feira, 11h45 e também com horário alternativo às 18h45. Obrigada pela sua audiência, seu carinho de sempre e continue participando conosco aqui. E agora eu quero dar um recado para você aí que está nos vendo, né, e ouvindo hoje aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. O recado especial que eu quero dar para você é sobre a Qualivinil. As tintas da Qualivinil, elas têm toda uma pesquisa envolvida aí por trás e você sabe que é certeza de qualidade para você transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. É uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto, a estar um ambiente aconchegante, não é mesmo? Bonito e confortável também. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o lugar onde você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. E agora eu quero deixar aqui novamente um convite para você que está nos assistindo agora, você que está nos vendo, acompanha aqui também a IPP, ou você chegou aí pela primeira vez, se inscreva em nosso canal, né, participe, comente e também mande para as pessoas para que possam se inscrever. Nós temos a meta aí até o final do ano, 1,5 milhão de inscritos, então seja você também um missionário, seja você também uma missionária. E agora é previsão do tempo, a segunda edição com ela, Raquel dos Santos. Olá, Raquel, de volta. Olá, Dani. Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É isso aí, vamos conferir. As instabilidades seguem ativas na região Centro-Oeste. O sol aparece, faz calor e intercala com períodos de chuva. Já no Nordeste, o ar seco predomina e faz calor em grande parte da região. Tem pouca expectativa de chuva por lá. Em Anápolis, Goiás, vai ter sol com algumas nuvens. Por lá não chove, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Região Norte, Alvorada, no Tocantins, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia,
períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 23 e máxima de 36 graus. Em Campo Grande, na Paraíba, vai ter sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. Mínima de 23 e máxima de 29 graus. O calor é garantido por lá, né, Kel? Sempre. Muito bom. É isso aí. Agora nós vamos para as interações. Vamos ver quem está participando com a gente. Olha só, a Clara Sueli está dizendo que Barbacena está em festa, e é verdade, eles estão comemorando, conhecido como a Cidade das Rosas, né? Então é tradicional eles fazerem por lá a Festa das Rosas. Que maravilha! Olha, curtam bastante, então, as rosas. Clima propício lá para produção, inclusive acho que até exportam rosas para fora. Sim, é bem interessante. Clara ligada. Muito bem. Obrigada por compartilhar conosco aqui, né, essa boa lembrança da data de hoje. Parabéns, né, pela iniciativa. E a Delva também está parabenizando, né? Deus continue abençoando esse projeto de plantação de igrejas pelos campos do Brasil. É verdade que faz toda a diferença, né? Essa capilarização no interior, né, dos estados, levando o evangelho, a palavra de Deus aí, e o pastor, né, Mariano Alves Júnior, à frente aí, né, na junta missionária e dessa missão tão importante. Sim. E o reverendo Marco Severo, conectado rádio Rumo ao Sertão. Maravilha. E a Márcia também está dando boa tarde pra gente. Ela está dizendo que bênção essa distribuição de Bíblias nas regiões ribeirinhas. E ela está dizendo aqui que eu acertei de novo. Em Florianópolis está chovendo e fazendo frio, e ela está desejando um bom fim de semana pra gente. Ótimo, a Raquel está sempre ligada aqui, muito bem informada, trazendo pra gente, né, a precisão na temperatura, no tempo, no clima aí das cidades, né? Muito bem, Kel, obrigada por sua participação aqui, obrigada a você pela interação, né? E ótimo final de semana. Bom fim de semana, Dani. Obrigada para você também, é isso aí. E agora nós vamos para a matéria sobre Feira de Missões 2022, que parceiros da Junta Missionária de Pinheiros e líderes de missões de todo o país marcaram presença na Segunda-feira Nacional de Missões, promovida pela JMP, um evento para troca de experiências, prestação de contas e lançamento de desafios. Vamos rever a reportagem completa que o Notícias do Bem preparou para você. Os participantes chegaram cedo e foram recebidos pela liderança da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e da Junta Missionária de Pinheiros para um café da manhã especialmente preparado para a ocasião. Nestas pastas entregues para todos os presentes, o material apresentava resumidamente as muitas realizações da JMP em 2022 e os planos para o ano que vem, que incluem crescimento em todas as frentes de trabalho da Junta. A programação começou com um tempo de oração e estudo devocional trazido pelo pastor titular da IPP, o reverendo Arival Dias Casimiro. Em seguida, o diretor executivo da JMP, o reverendo Mariano Alves Júnior, apresentou o novo vídeo institucional da Junta, produzido pela IPP TV. Através do trabalho da JMP, já foram plantadas... Ele também explicou com detalhes todas as ações desenvolvidas nesse ano nos vários campos nacionais e transculturais atendidos pela JMP, incluindo construção de templos, organização de igrejas e outros trabalhos, como distribuição de cestas básicas e perfuração de poços artesianos no Nordeste, além dos valores dos investimentos realizados. No final, o reverendo Mariano apresentou também os desafios missionários que já estão planejados para o ano que vem. A Feira de Missões ela foi criada com o objetivo de trazer para perto de nós aqueles parceiros que já são investidores, empreendedores missionários, mas oportunizar para outras pessoas, outros irmãos que queiram também não só ouvir a nossa prestação de contas, mas também ser um parceiro novo nos diversos projetos que nós temos apresentados. Em 2022, graças ao bom Deus, com a ajuda de todos os investidores e principalmente do maior investidor, que é a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e todos os demais que se juntaram nesse desafio, vai caminhando dentro do que foi projetado e com perspectiva de ir um pouco além. Agora, 2023 vai aumentar bastante as perspectivas e acreditamos que da mesma forma Deus vai estar usando pessoas, recursos, irmãos, empresas, amigos, ofertantes, para que mais uma vez a Junta Missionária possa ter um ano abençoado. Nós temos que, de uma certa forma, consolidar os trabalhos já existentes, né? Que são as construções de templo, as parcerias para a organização de novas igrejas, e estamos pensando também em abrir novos trabalhos e novas parcerias. O projeto 105, né, continua,
Nós já aprovamos agora mais de 20 projetos, então a coisa vai avançando. E essa feira é um momento de encontro, um momento de prestação de contas também. A gente faz uma prestação parcial, porque nós não fechamos o ano ainda, mas a ideia também é já mostrar apresentar o orçamento para o ano que vem. Isso tem o propósito interno para o conselho, para os nossos líderes e também para irmãos que são potencialmente colaboradores de tudo aqui, né? Quem veio para a feira destacou não só a possibilidade de troca de experiências, mas também os números expressivos da JMP e a importância do cumprimento do trabalho missionário. E eu acho que esse ajuntamento da igreja, a unidade da igreja em torno da missão, isso é muito importante e é na junção de esforços que a gente pode avançar como igreja. Muitas lições aqui que podem ser aplicadas também, né, nas igrejas locais. Sim, sem dúvida, porque como vem pessoas de vários lugares do Brasil, a gente pode compartilhar experiências aqui, ver o que um está fazendo, avaliar também o que a gente está realizando no momento e, quem sabe, fazer parcerias para que, juntando esses esforços, a gente possa multiplicar o que a gente tem. É uma grande oportunidade que é nos dado e reconhecer o crescimento do Evangelho e o desenvolvimento e a ousadia de estar sempre avançando como igreja. É algo que precisa ser feito por todas as igrejas, né? Preciso sair das quatro paredes. É verdade, nós temos que aproveitar essa oportunidade, a recepção e os recursos, vamos dizer assim, as pessoas, Deus está mandando, então nós temos que aproveitar essa situação. É um encontro que vem nos dar a consciência, né, da importância das parcerias para o avanço na edificação da igreja, na extensão da igreja também, na expansão da igreja. Então nós participamos com muita alegria, com a certeza de que, ao sermos abençoados, o Senhor requer de nós também que sejamos abençoadores nas parcerias com as igrejas, especialmente com projetos sérios, né, de plantação, de expansão, de solidariedade cristã, como a Igreja Presbiteriana aqui de Pinheiros tem realizado. Depois da foto oficial, o grupo saiu a pé da igreja para conhecer de perto as sedes de alguns trabalhos desenvolvidos pela JMP. A primeira parada foi no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie, uma parceria entre a Junta e a Universidade Mackenzie com renda revertida para missões, que oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância e já está entre os maiores do país em número de alunos matriculados. Atravessando a avenida, foi a hora de visitar o novo espaço missionário que leva o nome do presbítero José Milton Pinto, que dedicou boa parte de sua vida e ministério à obra de missões na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Os convidados conheceram toda a estrutura que agora abriga a equipe de trabalho da JMP. A parada seguinte foi nos estúdios da IPP-TV, que completou 2 anos com mais de 1 milhão de inscritos no seu canal do YouTube e tem 24 horas por dia de programação com conteúdo cristão reformado. O último compromisso do grupo foi na nova sede da editora Ezion, que abriga no mesmo espaço as áreas de administração, estoque e expedição. A editora tem ampliado cada vez mais seu catálogo e também tem toda a sua renda revertida para a obra missionária. Para encerrar as atividades, comunhão com um delicioso almoço numa tradicional cantina de Pinheiros. Excelente, você já viu, né? Muitos planos para 2023, ainda mais expansão, ainda mais capilarização, né? Nas cidades do interior e nas capitais também. E parabéns a todos pelo trabalho desenvolvido. E agora tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também dos homens? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a igreja brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais acessando www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. E agora nós temos a nossa segunda entrevistada de hoje e nós vamos falar sobre a questão da violência contra a pessoa idosa, que é uma questão social global que afeta a saúde e os direitos humanos de milhões de idosos em todo o mundo e merece a atenção da comunidade nacional e internacional. O
O objetivo da valorização é dar visibilidade à sociedade sobre as diversas formas de violência contra a população idosa em todo o mundo e, ao mesmo tempo, sensibilizar para o enfrentamento dessa questão tão importante. E existem evidências que indicam que o abuso de idosos é um importante problema de saúde pública e social. E quem vai participar agora do Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a geriatra e vice-presidente do Centro Internacional da Longevidade, Carla Giacomin. Olá, doutora Carla, muito obrigada por sua participação aqui conosco e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Aí que essa questão, né, esse assunto é um assunto delicado, mas ao mesmo tempo nós precisamos falar, nós precisamos orientar as pessoas, né, doutora Carla, sobre os cuidados com o idoso e com os idosos e como a gente pode nos posicionar diante dessa realidade com relação à violência contra os idosos. A primeira noção que eu gostaria de deixar é o conceito do que seja uma violência contra a pessoa idosa. A violência contra a pessoa idosa pode ser todo ato ou omissão em relação ao que fazer, numa relação com uma pessoa idosa que seja baseada em confiança. E ela pode se manifestar na forma de uma agressão psicológica, quando a pessoa é desvalorizada. Ela pode se manifestar na forma da agressão física, propriamente dita, quando a pessoa sofre algum tipo de agressão física. Ela pode se manifestar na forma do abuso patrimonial, quando alguém se apropria dos recursos da pessoa idosa, e também da autonegligência, quando a pessoa idosa não é mais capaz de cuidar de si mesmo. Todas essas são formas frequentes de violência contra a pessoa idosa. E, doutora Carla, no caso desse assunto especificamente, a gente sabe que a população ela está envelhecendo, né? Então ela precisa cada vez mais, né, de suporte, de auxílio, né? E o que o idoso deve fazer ao ele perceber, seja com o filho, seja com o cuidador, né? A quem ele deve recorrer em caso dessa violência verbal, violência física também? Geralmente a pessoa idosa tem muita vergonha de sofrer a violência e é muito raro que ela própria denuncie. Em geral é um familiar, um vizinho, um amigo que vai fazer essa denúncia. A denúncia é feita no Disque 100, o Disque 100 é o Disque de Direitos Humanos do Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, e no Disque 100 você vai ouvir uma mensagem falando tecle 1 se for violência contra a criança, tecle 2 se for violência contra a pessoa idosa. Você vai, então, teclar 2 e relatar a sua suspeita. Pessoa que suspeitar de violar a pessoa idosa, ou mesmo que um ato, ela é obrigada a denunciar. Caso contrário, ela também estará se omitindo. E quais são as principais violências contra o idoso, doutora Carla? Né, esse abuso mesmo, que a gente vê que as pessoas vão ficando mais fragilizadas, né? Elas vão ficando mais sensíveis. Quais são esses abusos que a senhora costuma ter dentro do seu consultório, né, em atendimentos, ou alguma forma que a senhora também já presenciou? Na verdade, assim, o Brasil é um país extremamente idadista, quer dizer, é um país que tem preconceito contra os velhos, preconceito contra o envelhecimento. As pessoas idosas são tratadas de forma infantilizada, como se elas não fossem capazes de tomar decisões. Muitas das queixas, das dificuldades, por exemplo, em saúde que ela tem, elas são atribuídas à própria idade, o que não é verdade. A violência mais frequente é a violência psicológica, quando a pessoa se sente desvalorizada, é agredida verbalmente. Quando chega a acontecer a violência física, já houve uma cascata de violências anteriores. A outra violência muito frequente é a violência patrimonial, quando algum familiar, ou mesmo uma pessoa de confiança dessa pessoa idosa, se apropria do cartão de vencimentos dessa pessoa e passa a utilizar esse cartão à revelia, sem dar satisfações, ou mesmo não em favor da pessoa idosa, mas em seu próprio benefício.
Então, essa também é uma forma muito frequente. A violência sexual é menos frequente e a violência também, a autonegligência, é menos frequente. Eu diria que a violência mais frequente de todas é a violência do Estado brasileiro, que não oferece políticas de cuidados para a população idosa, que não oferece políticas de envelhecimento saudável para toda a população brasileira, que não oferece educação adequada para toda a população brasileira, que poderia nos orientar a ter hábitos mais saudáveis, a ter relações mais saudáveis e mais respeitosas com pessoas de todas as idades. Uhum. E a gente sabe, né, que esse processo de envelhecimento, todos nós, né, a princípio, vamos passar por esse processo também, esperamos também passar por esse processo, e a senhora também é vice-presidente do Centro Internacional de Longevidade. Vocês tratam esse assunto da longevidade com qualidade de vida, a respeito do idoso também, refazer o seu círculo de amizades, né, conviver com pessoas, ter hábitos sociais também. Qual que é o trabalho que vocês desenvolvem no Centro Internacional da Longevidade? O Centro Internacional de Longevidade, ele é muito voltado para a pesquisa, para a oferta de documentos, de cartilhas, de orientações, e a gente está sempre reforçando a necessidade de hábitos saudáveis, inclusive do convívio social. O isolamento social, ele mata tanto quanto o cigarro. E a gente sabe que as atividades, por exemplo, relacionadas a igrejas, são atividades que são muito bem-vindas no âmbito do convívio social. Mas é muito importante também que sejam tratados, né, os temas de interesse da pessoa idosa, em favor de acesso a direitos, em favor de respeito às diversidades na própria velhice, porque as velhices são muitas. Cada um envelhece de acordo com o acesso ou a falta de acesso a direitos ao longo da vida. Então, o Centro Internacional de Longevidade também é um defensor dos direitos humanos e nós defendemos que o Brasil ratifique a Convenção Internacional dos Direitos para as Pessoas Idosas, que seria muito interessante, especialmente quando a gente está envelhecendo tão rapidamente como é o caso do nosso país. E, doutora Carla, no caso do centro, né, internacional, as pessoas elas podem participar? Como que funciona o centro? Vocês têm ciclos de palestras? Vocês têm algo que vocês oferecem para esse tipo de público? O Centro Internacional da Longevidade, ele promove fóruns, inclusive agora em novembro haverá mais uma vez um Fórum Internacional de Longevidade, que acontece geralmente na cidade do Rio de Janeiro, mas há também transmissões pelo YouTube que ficarão disponibilizadas. O mais importante, eu diria, que é o fomento, né, o estímulo à formação de lideranças em relação ao envelhecimento. Então, isso eu considero que seja o mais importante. Quanto a atividades voltadas para o público leigo, propriamente dito, o centro tem pouco acesso a esse público, porque durante a pandemia nós trabalhamos muito virtualmente, mas com a atuação no fórum agora, em novembro, esses fóruns geralmente são abertos, as pessoas fazem inscrição pela internet e podem comparecer presencialmente ou até virtualmente. É isso que a gente tem oferecido ou que vamos oferecer agora mais proximamente. Muito bem, doutora Carla, muito obrigada por sua participação aqui, né? Obrigada pelas informações fornecidas. E eu gostaria que a senhora deixasse seus contatos para a gente, para quem quiser te acessar diretamente, quem quiser, né, manter contato com você, tiver mais perguntas sobre esse assunto. Certo. O Centro Internacional da Longevidade, ele tem o link, né, o site, que é www.ilcbrasil.com.br. Certo, doutora Carla, muito obrigada. www.ilcbrasil.com.br. Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui com vocês. Tá bom? Ótimo final de semana para você e até a próxima. Para você também. Obrigada, muito bem. Nós tratamos aí de um assunto importantíssimo, que é contra a violência
da pessoa idosa, né? Agradeço muito a participação de você. E a gente fica por aqui, o Notícias do Bem se encerra aqui por essa semana. Semana que vem, provavelmente, Roberto Quirino já estará de volta com você, se restabelecendo a saúde dele na próxima segunda-feira. Eu agradeço a você pelo carinho da audiência, que Deus te abençoe e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.